Salve progressistas, eu sou o Clayson. A Polícia Federal está investigando os responsáveis pelo 8 de janeiro. Aqueles que, de certa forma, incitaram a turba, a malucada de extremistas a cometer aquele ato, aqueles que financiaram, que pagaram para que muitos fossem lá, que fossem de ônibus, muita gente bancou para que muita gente pudesse ir lá, aqueles que fizeram postagens e que de alguma forma sugeriram que poderia haver um crime feito pelo TSE que nunca foi comprovado, que nunca teve nenhuma questão específica, direta, objetiva, que pudesse comprovar, por exemplo, que as urnas foram fraudadas. Mesmo assim, nós tivemos inúmeros políticos, olha, foram vários políticos que afirmaram isso e o Bolsonaro é um deles. O Bolsonaro afirmou por inúmeras vezes que havia fraude nas eleições, que inclusive na primeira eleição em 2018 ele teria ganho no primeiro turno, mas que por algum motivo que ele nunca soube provar qual é, nunca soube dizer de forma objetiva qual era o motivo, foi fraudado. Ele chegou a reunir, por exemplo, embaixadores do mundo inteiro para dizer sobre a possibilidade de fraude nas eleições. Ele chegou a colocar afirmações falsas de que um hacker do bem, iria mostrar que havia fraudes nas eleições. O problema do Bolsonaro é que todas essas informações falsas que ele passou a respeito da urna, elas nunca foram confirmadas, continuaram falsas. E essas informações falsas levaram muitas pessoas a ter um pensamento completamente amalucado sobre as eleições. O resultado é que quando o Bolsonaro perde as eleições, essas pessoas ficaram completamente fora de si, ficaram completamente doidas. E aí nós tivemos aquela situação dessas pessoas irem para a porta dos quartéis para pedir que o exército desse um golpe militar no Brasil, para que, por intermédio desse golpe militar, pudesse voltar à força o Bolsonaro contra a vontade de 60 milhões de brasileiros. E a situação acabou culminando nessas manifestações antidemocráticas que queriam anular as eleições. O que ocorreu hoje, quando o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal? A Polícia Federal fala a respeito de uma postagem específica que o Bolsonaro fez no Twitter, que é uma postagem que deixa em xeque mais uma vez as eleições, e ele fez essa postagem no dia 11 de janeiro. Então a Polícia Federal convida o Bolsonaro, né, para que ele... É um convite para ele explicar, mas por que você colocou essa postagem aqui, cara? Qual que é a ideia tua de falar que as eleições foram fraudadas mais uma vez numa situação tão complicada quanto essa? E aí é que está o grande problema. A defesa do Bolsonaro, ela piora a situação, ela deixa a situação ainda mais ridícula, mais sem sentido. Porque eles dizem o seguinte, disseram, né? Hoje, por intermédio do Bolsonaro, eles treinaram o Bolsonaro para dar esse depoimento, foi um depoimento de 2 horas lá na Polícia Federal. Eles treinaram o Bolsonaro para que o Bolsonaro dissesse que ele estava doidão. Entendeu? Eu sei que é estranho isso. Mas assim, é isso. Eles falam, Bolsonaro, fala que você estava sob efeito de remédio e que você não soube muito bem o que você estava fazendo, mas que depois você tirou a postagem, a hora que você viu o tamanho da besteira, você tirou a postagem e tal. E foi exatamente esta groselha gigantesca que o Bolsonaro falou lá na Polícia Federal que piora a situação dele. A situação é tão horrível que ele provavelmente vai ter que voltar para dar um novo depoimento. E aí, o que ocorre em resumo? Eu quero passar para você em resumo a situação para você entender. O Bolsonaro alega que ele tinha tomado morfina porque ele estava doente, ele teve um problema, né, que é aquele problema que ele tem no intestino, que ele atribui o problema, facada e tudo mais, e que mesmo que saiba, mesmo que muita gente sabe, né, que ele já tinha um problema anteriormente à facada, e que muito provavelmente ele teria que fazer uma cirurgia antes da facada, tem todas essas questões, inclusive tem uma imagem que ficou gravada dele ir até uma igreja e uma pessoa, um padre, né, um pastor na verdade, me perdoe, fazendo uma oração com a mão exatamente em cima do local onde teve a facada, depois, ele tomou a facada depois, fez essa oração antes. E aí, o que ocorre em resumo para você entender? Ele então alega que estava doidão, não poderia ter tomado morfina, por exemplo, porque a morfina pioraria o problema dele, que ele não estava fazendo cocô.
Tá? Ele tinha esse problema, não fazia cocô. Aí tinha que enfiar o negócio dele para ele fazer cocô pelo nariz. É um troço bem estranho, tá? Eu não sou médico, eu não entendo muito dessas coisas, mas é isso, tá? Eu tô tentando explicar aqui do meu jeitão. Um médico, se tiver um médico me acompanhando, você pode explicar aqui na descrição, aliás, nos comentários aqui do vídeo, que a gente vai colocar aqui os likes aqui e jogar aqui para cima, coloca um coraçãozinho para você que é médico e vou explicar aqui pra gente. Eu não sou médico. E aí, ele diz, então, que tomou a morfina, ficou doidão, mas ele não poderia tomar a morfina em altas doses, porque se ele fizer isso, ele piora a situação dele, né, de intestino, ele pioraria a situação dele. E aí é uma desculpa que acaba ficando muito pior. Sabe aquela coisa de que o remendo fica pior que o soneto? Eu esqueci como é que é. Mas você tenta arrumar a coisa e fica pior. A coisa ficou muito pior e caiu no ridículo. Que ele fala, olha, foi sem querer que eu coloquei essa postagem. Como assim, cara? Teve até não foi eu que fiz, eu só postei, tá? Essa aqui do Chaves. Foi sem querer, querendo. Então, eu não tenho nada a ver com isso, eu só postei. Mas eu não fiz nada disso aí, certo? Eu só achei engraçado. Foi sem querer, querendo. Caiu no ridículo. Virou piada. Porque, principalmente, tem uma questão que é fundamental nessa história toda, que é o simples fato de que o Bolsonaro repetiu inúmeras vezes esta asneira, essa groselha gigante. Eu tenho aqui um vídeo que a Piauí fez sobre as lives do Bolsonaro e a quantidade de vezes que o Bolsonaro falou aquilo que ele postou no dia 11 de janeiro, que ele disse que postou sem querer. Veja bem, eu vou trazer esse vídeo para você, preste atenção, um trabalho genial da Piauí, que eu faço questão que você veja aqui, divulgar, assine a Piauí, leia a Piauí, vou deixar o link aqui para você, e veja bem quantas foram as lives em que ele fala contra as urnas eletrônicas e o processo eleitoral no Brasil. Que de hoje, 29? Boa noite. Boa noite. Brasília, 29 de julho. 21 horas. É direito. Eu quero eleições no ano que vem. Tem que haver eleição, tem que haver voto. Nós queremos eleições. Vamos ter eleições no corrente ano, mas eleições limpas. Mas eleição transparente. Não queremos desconfiança. Será que é demais? Eu estou errando, pedindo uma eleições democráticas, eleições transparentes. Academia da Força Aérea, escola vão fechar? Não. Atenção na minha. São descobertos por acaso. Porque elas estão usadas. Não só um candidato aí, como governadores, querem botar culpa em mim. Vou falar baixinho aos senhores ministros do TSE. Queremos transparência. Por que essa bronca de não querer o voto impresso? Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Então tiraram o ladrão da cadeia. Tornaram o ladrão elegível, no meu entender, para ser presidente, sim, mas na fraude. Porque no voto ele não ganha. Não ganha de ninguém. Então, 3 ministros supremos já declarados não querem o voto impresso. Diz que isso é confiável. E diz que eu não tenho provas. Ah, não tem prova de fraude. Também não tem, porque não há. Vocês também não têm prova que não tem fraude. Vocês não têm prova que é confiável. No mínimo, empatou. Eu vi na imprensa, se é verdade ou não, né? O ministro Supremo Tribunal Federal, o senhor Barroso, não sei se é verdade ou não, que ele queria que o voto fosse por telefone. Pelo amor de Deus. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras. Uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças. Bem, não vou entrar em detalhes sobre isso. Me falaram agora há pouco, não sei se é verdade. O acordo com esses hacks seria de desviar 12 milhões de votos do candidato Jair Bolsonaro. Sumir com 12 milhões de votos. Repito, não tenho provas e não sei se isso é verdade.
Todo mundo dizia que eu tinha tudo para ganhar as eleições, né? E teve no final 55% para mim e 45% para o outro candidato. Muita gente achou que a diferença foi muito maior. A gente quer ano que vem entrar, mergulhar na Câmara e no Senado para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22. Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Você consegue perceber que não tem como ele dizer que foi sem querer, que não cola? Não cola! Não cola! A verdade é que os advogados e esse próprio Fábio Van Garten teve que ser mandado embora do governo porque ele comprava com dinheiro público, usando o cargo público dele, ele comprava dele mesmo. Que isso daí, para dizer muito pouco, é prevaricação, prevaricador, para dizer muito pouco, tá? Tem outros crimes em cima disso. Esse Fábio Van Garten agora é secretário do Bolsonaro, tentou explicar isso. Isso nunca aconteceu, isso não tem nada a ver. O Bolsonaro, depois que perdeu as eleições, ele colocou um ponto final. Você imagina, tem a cara de pau de falar isso. É muita cara de pau, gente. Esse pessoal acha que engana as pessoas com questões que estão mais do que claras, são líquidas. E não adianta querer dizer o contrário. Então é óbvio que não vai colar, né? Nós temos aqui vídeos no canal, inclusive o episódio 4 do Clayson News, o título dele é exatamente falando a respeito dessa situação. Vou deixar o link aqui, é muito tempo, né? O Clayson News tem mais de 1 hora. Mas ali a gente coloca o Bolsonaro dentro de uma igreja, colocando em xeque as eleições, dizendo que foi uma interpretação do TSE que ele não fosse reeleito, sabe? Aquela besteira criminosa, aquela fala que é crime. Então ele continuou colocando em xeque as eleições o tempo todo. E agora ele tenta dizer que foi sem querer, porque ele estava chapado de morfina, estava doidão e não conseguiu ver que ele tinha postado. Imagina, postar sem querer. Eu quero que você coloque o seu comentário aqui, eu preciso saber de você. Você acha que o Bolsonaro falou sem querer, que ele não queria falar contra, especificamente nessa postagem que ele foi hoje responder na Polícia Federal? Você acredita nisso? Você acredita nessa tese que ele colocou lá, que foi sem querer? Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? O seu like ajuda muito para que o nosso vídeo seja distribuído. Quando eu peço like 2 vezes no vídeo, as pessoas dão mais likes, o vídeo acaba tendo mais visualizações. Hoje eu não estou pedindo, e eu quero fazer esse pedido para você. Por favor, faça esse favor para a gente, dê o like, se inscreva no canal. A gente está muito perto dos 457 mil. Estamos contando um por um ali, porque nós temos a meta do 500 mil. Então se inscreva no canal. E eu tenho que fazer aquele pedido, porque dia 7 agora encerra a votação para os 20 top do IBEST. E eu estou em 2 categorias. E todos os dias você pode votar. Então eu vou deixar o link aqui das 2 categorias. Vote. Nós somos um canal pequeno. Tem gente que compra gente para ficar votando. Tem gente que trapaceia. Eu não estou fazendo nada disso. Eu só quero pedir para você que gosta, principalmente você que gosta do meu trabalho. É só para você que gosta e acompanha meu trabalho. Vote lá no nosso IBEST, nas 2 categorias, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode nos ajudar votando no IBEST, se inscrevendo no canal, mas você também pode nos ajudar sendo um membro do nosso Apoia-se. Hoje a gente comemorou a chegada de mais um membro do nosso Apoia-se. Seja bem-vindo, você que está aqui junto com a gente, seja bem-vinda. E a gente precisa que você se inscreva lá no nosso Apoia-se, seja membro do Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor, só se você puder e se você quiser, tá? Só se você puder. Qualquer valor pelo Pix. Ajude o nosso trabalho. A gente tem as pessoas que nos patrocinam aqui, né? Que financiam o nosso trabalho. Então qualquer valor vai nos ajudar bastante. Um grande abraço
Até daqui a pouco a gente tá de volta.